Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao último episódio da terceira temporada do Pode Contar. Eu me chamo Amanda e estou aqui com a minha parceira de sempre, Gisele Fernandes. Foi uma temporada muitíssimo rica, cheia de histórias de empreendedores. Nós tivemos o Fábio, empresário ali do Laboratório Moclin, da Clínica Médica Roma. Tivemos o Amer, que é proprietário de um restaurante siriano muito famoso aqui na cidade de Campos. Tivemos também a doutora Maiara, que é empreendedora ali do ramo de odontologia. Tivemos o Jeff, empreendedor do ramo do marketing. Tivemos o Ricardo, que é um empreendedor multifacetado. Enfim, tivemos N pessoas com N histórias e N trajetórias, tudo para vocês. E hoje, para finalizar com chave de ouro, nós vamos entrevistar quem? Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Antônio Chebab, que é um empresário, proprietário, cofundador, da Nauta Investimento. Está no ramo financeiro há 15 anos, né, Antônio? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast para compartilhar a sua história conosco. E vamos lá ver o que você pode contar hoje pra gente. Vamos lá. Para começar, fala pra gente como que foi o início da sua carreira, por que você escolheu a área de investimentos, por que você escolheu fundar, a empresa, o que te levou a isso, seus desafios, conta um pouquinho pra gente. Primeiro, obrigado pelo convite, de vocês, parceiras, Gisele, Amanda. Comecei a carreira, na verdade, eu acho que eu comecei a pensar na carreira de investimento até um pouco antes de pensar em qual profissão eu seguir, Eu tive uma influência muito grande na infância. Meus pais, família, avô, empreendedores, sempre tiveram algumas empresas com muitos funcionários, com diferentes negócios. E em algum momento da minha adolescência ali eu vi que eu queria seguir o meu caminho. Assim, tinha muito potencial ali, mas eu via que poderia haver problemas familiares e tudo mais, então eu já pensei em seguir um caminho para mim. Eu busquei uma faculdade, que seria um pouco mais ampla em termos de possibilidades e tive a oportunidade de fazer engenharia de produção na PUC, no Rio de Janeiro. E durante a faculdade, ciclo básico, engenharia, você realmente não sabe muito o que você vai fazer, o que você quer. Então eu busquei ali entender várias áreas da engenharia, desde chão de fábrica, administração, finanças. E finanças, de fato, no meio da faculdade foi o que brilhou um pouco mais meus olhos ali. E pela influência ali da adolescência de empresa, de negócio, o mercado de renda variável, de ações, ele chama um pouco a atenção nesse sentido. Então, eu acabei indo para esse caminho. E aí estagiei na área, logo depois de formado, eu já atuava em corretora de investimentos, lá em 2009, 2010, e sempre quis voltar para Campos, trazendo, de fato, alguma coisa voltada para o mercado financeiro. E na época o que existia, ou ia trabalhar em banco comercial, gerente de investimento ou gerente de conta de fato, ou focado de fato mais na parte de investimento, porque na época a corretora só fazia ação, só fazia investimentos em ações. E a gente trouxe para cá uma portinha, uma filial de uma corretora do Rio de Janeiro, que hoje não existe mais até, 2010, 11, por ali, sozinho. Depois entrou um sócio e aí não era um mercado fácil. O mercado de corretagem na época você tinha poucos clientes e pouco patrimônio para assessorar, mas eram altas comissões, a corretagem era muito alta, mas vinha um momento de mercado ruim, o investidor acabava tirando tudo, depois voltava de novo. Então era muito cíclico e muito instável a receita do negócio. As próprias corretoras do mercado foram evoluindo para ter não só ações na prateleira, mas diversos produtos, como renda fixa, fundos, previdência. Então isso fez de fato as corretoras evoluírem bastante na previsibilidade de receita e de possibilidade de novo negócio. E na mesma época, assim, investidor, até hoje na verdade, mas hoje está muito mais difundido, o brasileiro ele tem por história, ter pouca educação financeira. Então, o primeiro trabalho nosso na época ali era através de cursos, de palestras, para você ensinar a pessoa a investir e aí ela se tornava um cliente. Então, a gente atuava muito assim, a gente ganhava muito dinheiro até com curso, fazendo curso. E foi assim, inclusive, que a XP começou.
Depois eu virei XP em 2015 para 2016. A corretora que eu atuava aqui, ela foi comprada. Tinha vários escritórios no Brasil, um dos escritórios eram meus, associados a ela, e a XP ela comprou todos, a corretora e todos os escritórios associados aos negócios associados aos escritórios como o meu que estavam aqui. E a XP tem esse DNA, né? Sempre teve de educar, de trazer o cliente para perto, e depois ele se torna um pouco mais conhecedor do tema e evoluindo. Então, um pouco da história assim, de como começou e que se tornou foi isso. Hoje a gente cofundou a Nauta, no caso, né, que a Nauta acabou em 2015, 2021 sendo uma fusão de duas empresas, que era a minha anterior e um escritório de Macaé, que também era associado à XP. Então a gente em 21 fundiu ali com uns 400 milhões sobre assessoria. Uniu forças, né? Uniu forças regionalmente na marca. Hoje esse ano a gente bateu mais de 1 bilhão sobre assessoria nesses dois escritórios, com quase 30 pessoas na equipe, né? Então o BIA é um fato assim, bem relevante na nossa atividade, porque realmente é um volume expressivo, né, de recurso financeiro sobre assessoria, com bastante cliente. Então, te falar, em 2015, se eu pensasse se eu ia chegar no BIA, eu acho que nem era Estava longe da realidade, né? Porra, muito distante. Mas se tornou realidade, a gente está aí tentando buscar os próximos bilhões agora sobre assessoria. Com certeza. Legal. Mas é bom você tocar nesse assunto, que vocês iniciaram ali bastante com a questão dos cursos e tal. Como que você sente que está a evolução aqui do povo brasileiro em relação à educação financeira? Você sente que está tendo mais uma maturidade para lidar com esse assunto? Como que é o perfil investidor do brasileiro? O perfil tem mudado ao longo dos anos, mas a gente ainda vê uma grande dificuldade, de fato, na evolução, ou do que é mais conservador ainda está alocado na poupança. Hoje no Brasil, por incrível que pareça, tem mais de R$1 trilhão em poupança. Mas já tiraram o dinheiro debaixo do colchão? Vocês vão falar melhor que eu. Se não está lá nos balanços e na contabilidade de imposto de renda dos clientes, então deve estar no colchão. Então a gente não sabe. Mas ainda existe isso, inclusive. Por incrível que pareça, e ainda tem jovens com essa mentalidade. Às vezes a gente conversa ainda com clientes que da nossa idade, jovens ainda, que tem essa mentalidade muito conservadora ao ponto disso, de não botar nem um CDB. Esse é um lado. O outro lado é quem quer ganhar dinheiro rápido e fácil, achando que o mercado é fácil, e vai para o outro lado da história, seja para investimentos altamente agressivos, como criptomoedas, pirâmides aí, que realmente são fraudes, né? Até que é um absurdo, né? Jogos de bets, né? Jogos de aposta esportiva, que, no último ano acho que foram, 23 bilhões que foram perdidos, né? Foram investidos e perdidos para essas bets aí, que é um tema que está sendo muito falado hoje em dia, para tentar limitar um pouco, o governo tentar fazer alguma coisa para limitar a atuação dessas casas de aposta, que realmente é um problema. Mas então, resumindo, acho que assim, o investidor brasileiro ele tem evoluído, mas ainda tem muito caminho para andar. Assim, falando em bolsas, se tiver 2% da população brasileira de fato em ação ali, entendendo o que está fazendo, é muito. Lá fora é o inverso, né? No Brasil, em corretoras de investimento, não tem nem 10%, talvez 8%. O investimento estão nas corretoras, nas plataformas de investimento. Nos Estados Unidos isso é invertido, então mais de 90% não está nos bancos, né? Tá em assessorias especializadas, em casas realmente de investimento. Mas sabe o que eu vejo? Escuto, né, também, assim, como a gente conversa com muita gente diariamente, a gente acaba escutando muitas coisas. Eu percebo que as pessoas têm muito medo de alocar o seu investimento na mão de um terceiro. Porque a assessoria financeira, a sensação que a gente tem é um pouco isso. É como se você deixa uma outra pessoa administrar onde você vai colocar. E aí eu vejo que, às vezes, muitas pessoas não fazem, acabam correndo risco e fazendo por conta própria, às vezes perdendo dinheiro, fazendo errado, porque tem medo. Como que vocês lidam com isso? Porque você tem uma equipe qualificada, né? Eu conversei com
com seus meninos, aí converso com eles, eu vejo tanto de curso que eles fazem, o quanto que eles se empenham, né, no estudo. Como que você faz para trazer essa clareza para o seu cliente, para ele confiar? Para começar, essa assessoria de investimentos, ela, por lei, por regulação, por definição, não é o cliente pegar o recurso e deixar na nossa mão para a gente gerir. Existe essa figura do gestor, através de gestão de patrimônio, fundos de investimento, que você realmente delega as decisões e as operações para esse profissional. No caso da assessoria, quem opera e quem fala no final das contas ali do que vai fazer esse ok ou não é o próprio cliente. Então o papel do assessor é muito mais, como eu falei, continuar educando o cliente, fazendo que ele entenda o que o assessor ali está de fato recomendando, porque existe uma recomendação de acordo com o perfil, de acordo com o horizonte de investimento, mas quem dá a palavra final, o botão final, e continua devendo ser responsabilidade, é do investidor. Eu acho que ninguém deve delegar de fato decisões de investimento a ninguém, a não ser que realmente você entenda o que esteja fazendo, passando para uma pessoa que realmente faça isso de fato, você entende os riscos, né? Mas você deixar inteiramente na mão do assessor, na verdade não tem nem como fazer, porque no final tem um botão para apertar no final, o cliente tem que apertar. O cliente tem que estar fazendo parte desse processo, porque o mercado muda, o cliente também muda de vida, em determinados momentos ele pode arriscar mais, ou ele precisa dar mais liquidez, então muda para todo mundo. Então ele tem que estar muito no dia a dia ali das tomadas de decisão. O assessor ele ajuda, mostrando o que tem de cenário, entendendo o perfil e dando caminhos. Né? Vocês funcionam mais ali para meio que dar clareza, né? Para iluminar o caminho da pessoa, para ela não acabar fazendo por conta própria. Exato, é muito comum o cliente chegar para a gente aqui, um novo cliente, achar que realmente a gente faz isso, né? Quanto que você rende aí por mês? Quanto que você vai me dar de rendimento? Isso aí. Não é mais que 1%, então tá ruim. Isso realmente não é um problema do cliente, essa é uma falta realmente de conhecimento. Né? Então, a gente tem que fazer todo um processo inicial de educação financeira e de investimentos para que ele entenda que não é bem assim. Tudo depende, né? Investimentos mais ainda, na parte econômica, a primeira resposta depende. Depende do perfil, do objetivo e tudo mais. E o assessor assim, de investimentos, ele tem uma prova a ser feita, que é regulada pela Ancor, ele é regulado pela CVM, as próprias corretoras, elas têm um treinamento e um acompanhamento da atividade ali muito intenso, porque de fato é uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que os meninos lá e nós todos, né, sempre devemos estar nos reciclando, fazendo treinamentos e cursos para a gente estar evoluindo e estar sempre na linha, né? Porque de fato é isso. E o meu trabalho ali como gestor também é isso, é estar sempre munindo a equipe de boas práticas, de transparência, de ser de fato pró-cliente, para que seja melhor para todo mundo, porque se o nosso trabalho é mal feito, a gente não é indicado, a gente não cresce, basicamente é isso. É verdade. Eu acho, sabe o quê? Que cada vez mais também as pessoas estão criando um pouco mais de consciência sobre a necessidade que você tem de buscar pessoas especializadas naquilo que você quer fazer. Porque, beleza, você consegue lá assistir um videozinho no YouTube e fazer uma coisa dessa? Você consegue. Agora, qual que é o nível de assertividade, né? E a chance de risco também, né? O maior risco que você vai correr ali fazendo sozinho ou com uma pessoa especializada. A gente sente isso também, assim, em outras áreas, né? E eu vejo que as pessoas, elas estão começando a entender um pouco mais isso. Cada um faz, né, o que é apto para fazer. Eu vejo assim que o jovem, ele tem um pouco mais de resistência, porque o jovem acha que ele sabe tudo, né? Ele sabe tudo, que ele pode tudo, mas faz parte ele também. Só aprendeu ele que não sabe nada. Que ele não sabe nada. É verdade. Mas eu vejo assim que em alguns segmentos eles até buscam. Em relação a essa parte aí de investimento, acho que a gente precisa mesmo investir mais em aumentar o nível de consciência, né? Das pessoas, do que pode, do que é legal, do que não é. Porque eu acho que a sensação que a maioria das pessoas tem é essa que eu te falei, de que vou pegar meu dinheiro, vou deixar ele botar aonde ele quiser, entendeu? E eu, assim, com a quantidade de conteúdo que você tem na internet em diversos segmentos, setores também, na parte de investimentos é muito forte também, é muito grande, pelo apelo, né, de você ganhar dinheiro fácil e tal.
Mas o grande problema é que as pessoas acham que o que ela está vendo que foi sucesso para alguém vai ser para ele. Mas cada indivíduo tem sua peculiaridade, tem sua necessidade, tem o seu apetite a risco. Às vezes você faz o que o cara fez ali no vídeo, indicando alguma coisa, você vê que não é para você no dia seguinte, porque o negócio oscila e você não tem noção de fato como que o risco te machuca ali, né? Onde aperta o seu calo. E tem a quantidade que a pessoa investe também, né? Porque às vezes a pessoa dá um case de sucesso ali, mas ela também nunca fala o valor que ela investiu. Exato. E às vezes, se você não tem em comparação o mesmo, obviamente o retorno também não vai ser no mesmo tempo. O tempo também, né? Porque Mas, às vezes as pessoas querem fazer aquele bota e tira, e aí no final das contas você não tem uma rentabilidade boa. Mas eu acho até legal de deixar como dica, que foi isso aí que você falou, que vocês especializam, que faz prova e tudo mais, de deixar de dica pra galera, né? Que se você for entrar em contato com algum investidor, com algum assessor que não tem essas credenciais, foge que é golpe. Não presta. Verdade. Um sócio meu costuma falar lá, repetir isso, né, na verdade, né? Não tem almoço de graça. Então, 10% ao mês que você tem aí em oferta de... Já tem muito e ainda tem gente entrando, né, de pirâmide. Foge, que é furada. É furada e é certo. Não tem mistério, não tem milagre. É por aí. E o principal responsável pelo futuro financeiro não é o investimento. É o trabalho e a pessoa ter disciplina de estar juntando dinheiro ao longo do tempo. Sim. O investimento vai ser uma das formas que vai te ajudar a rentabilizar um pouco melhor aquilo. Se você fizer errado, tudo que você juntou você pode perder. É verdade. O investimento, digamos que ele entra como uma forma de dar continuidade ao trabalho da pessoa. Exatamente. Que é o que fala de você botar o seu dinheiro para trabalhar por você, né? Não ficar refém ali só... Não é de deixar o dinheiro parado ali, sem movimentação nenhuma, mas jamais substituir a forma de trabalho. É isso. E me fala aqui, você olhando assim para o futuro, o que você vê de oportunidade, né? O que você acha aí que vem de novo, que tem de oportunidade no mercado financeiro? Olha, tem algumas coisas, né, assim, de oportunidades em termos de alocação, né, no que investir, o que pode dar certo. Como, não sou economista, né, mas como resposta economista, depende. Mas o que cada vez a gente tem mais certeza é que você tem que estar diversificado. Porque o mundo está cada vez mais dinâmico e você tem momentos aí que a renda variável, ações, elas estão muito bem, dólar está muito bem, renda fixa está muito bem e também está muito mal. Então, o certo é você... Isso é para sempre, na verdade, né? A diversificação, ela acho que é a palavra-chave principal para uma alocação eficiente no longo prazo. Então, as oportunidades, elas vão sempre existir, entendeu? Então, é difícil falar qual é a oportunidade agora, mas para o futuro, né? Sempre vão ter muitas oportunidades. Agora, por exemplo, a gente está vivendo uma taxa de juros mediana ali, mas é uma projeção de tesouro direto pagando inflação mais 6, 7%, que historicamente é uma taxa muito alta. Então, historicamente sempre foi bom você estar alocando nesses patamares, né, de inflação mais 6, 7% no Brasil. Então, pode ser uma oportunidade um tipo de ativo desse. Depende do perfil, se não é recomendação de investimento, mas historicamente pouca coisa rendeu mais no Brasil do que algum ativo assim que rendesse inflação mais 6, 7%. Então, é muito desconsiderar. Em termos tecnológicos, de evolução do mercado de investimentos e assessoria, a inteligência artificial vai ajudar diversos setores na parte de investimentos, vai ser talvez também das mais fortes, porque vai acabar entendendo cada vez mais o perfil do investidor, de como ele atua, de como ele tem apetite a risco, de conseguir processar muitos dados mais rápido do que um ser humano com tudo que a gente vê aí no mundo. Então, certamente, isso aí vai fazer muita diferença e não acho que vai substituir, por exemplo, a figura de um assessor, né, porque você tem um lado psicológico ali, inclusive. A gente também fala muito que a gente é muito psicólogo do cliente, mais às vezes do que o próprio técnico ali, né? Então, mas eu acho que
vai ajudar muito também até o nosso trabalho de assessoria para inteligência Mas eu artificial. acho que a inteligência artificial, ela é uma coisa fantástica, né? Que É. veio assim, e essa conversa que a gente escuta, porque vai substituir o trabalho humano, isso aqui eu não acredito que isso vai acontecer em nenhum Também setor. Na verdade, isso vai tornar os profissionais melhores. Isso. Porque você Quem vai... souber usar, né? É porque assim, para você fazer o feijão com arroz, esse não precisa mais. Tá. Porque aí esse a inteligência artificial vai fazer. Então vai te obrigar a ser um profissional melhor para interpretar aquilo Isso. que a inteligência artificial está te dando, né? E aí eu acho que tende a fazer com que haja uma evolução profissional das pessoas. Eu compartilho muito da sua opinião. Acho a mesma coisa. E acho que vai aumentar o nível de entrega de serviço Sim. em tudo, né? Porque você vai ter mais informação, mais dados e quem souber usar Sim. vai conseguir entregar valor em todas as áreas para o seu cliente, um valor mais alto. Aqui no escritório a gente tem muito esse discurso com eles, sabe? A gente usa muita tecnologia, assim, tudo que sai de novo no mercado, a gente adquire, bota para rodar, testa, porque o objetivo nosso é que os nossos funcionários, eles sejam só pensantes, né? Que eles não gastem o tempo deles fazendo aquilo que é robotizado, aquilo que é manual, o que se repete, que eu falo para eles, fez uma mesma atividade que se repete igualzinha todo mês, é um robô para fazer. Não precisa ser você, para ele ter tempo de analisar, de entender o cenário do cliente, ver a oportunidade, né? E isso eu acho que é a tendência em todas as áreas. Sim, é até interessante que, como a gente citou no início do episódio, nessa temporada mesmo, a gente teve diversos convidados em todos os episódios, isso foi uma pauta. Porque não tem como, gente, a tecnologia veio aí, tá para todo mundo, tá disponível, só que é aquilo, né? A pessoa tem que se preparar, tem que entrar nesse jogo, porque você só fica para trás se você não quiser mesmo. É igual a rede social, né? Quem não estava, já estava fora. Hoje já é óbvio isso, né? Já passou, já é outra coisa. Acho que vai ser a mesma coisa com inteligência artificial. Quem não souber usar, tá fora. Verdade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o argumento que você usa, né? Se um cliente te pergunta, por que eu devo investir com a Nauta e não com o meu banco? Qual é a diferença? A primeira coisa, assim, que é até um conceito da própria XP, né? Hoje o mercado abriu um pouco mais, mas a XP foi pioneira em ter uma plataforma totalmente aberta nos produtos que ela oferece e serviços. Então, historicamente no banco você ia comprar um CDB do banco Y, no banco Y só tinha um CDB do banco Y, ou o fundo do banco Y. A XP, historicamente e conceitualmente, ela nasceu como um shopping financeiro ali. Então você tem ali diversos produtos de diversos players de mercado financeiro. Então na XP você pode comprar um CDB do Itaú, um LCI da Caixa. Então numa plataforma só você consegue ter acesso ao mercado inteiro. E ali no banco ele está só nas opções daquele banco. Os bancos hoje eles têm feito uma abertura da plataforma que tem alguns produtos de terceiros também. Alguns estão até muito evoluídos nisso. Mas está longe de ser a quantidade de produtos e serviços que uma corretora aberta como a XP é. Essa é a primeira coisa. Então você já elimina um grande conflito de interesse ali de você estar oferecendo uma coisa que é a sua própria marca, a sua própria bandeira e tentando de fato oferecer o que é melhor para o cliente, entendeu? Isso é a primeira coisa. A outra coisa é a figura do assessor. O assessor de investimentos ele só faz isso. Ele tem cursos e certificações para fazer isso. O dia a dia dele é voltado para investimentos. Ele almoça, janta, ele dorme em investimentos, que historicamente eu também não quero generalizar, mas o gerente de banco clássico ali, hoje você tem figuras do banco também que estão gerentes de investimento, mas classicamente ele vai atuar em diversas coisas, inclusive investimento, cartão de crédito, cheque, problema de senha, seguro, consórcio. Não que esteja errado isso, e com uma base de clientes muito grande. Então, às vezes um gerente ali ele atende 400, 500, 600 contas. Ele não consegue dar conta de realmente um atendimento mais próximo, personalizado, entendeu? Porque quanto mais especialista, melhor a entrega, né? Porque você exato. só lida com aquilo, então você sabe de cabo a rabo que você vai estar explicando. E os melhores assessores, por exemplo, do escritório e da base de histórica e da XP são os que têm menos clientes. Que eles conseguem, de fato, dar ali
obviamente, um cliente que já captou muito, mas ele consegue limitar grandes clientes e em quantidade menor ali. Então, você cria uma personalização de fato muito grande, né? Então, essa é a grande diferença, assim, a proximidade, uma plataforma aberta, comparado a banco, acho que o principal é isso. Sim, tá muito distante dos bancos ainda, assim, a qualidade dos serviços e produtos, eles estão ainda muito à frente do que os bancos. Não é à toa que os bancos estão tentando reverter isso, né? A quantidade de dinheiro que perdeu para XP, para as plataformas nos últimos anos foi um absurdo. É porque os bancos, principalmente tradicionais, estão tendo que se reinventar, né? Ainda mais depois que surgiram aí os bancos digitais, eles estão tendo que correr atrás desses outros produtos para poder manter a clientela deles ali também, né? Exato. Porque não é que assim, que as pessoas vão sair fechando as contas nos bancos tradicionais, mas, né, acaba que a galera vai seguindo para outra vertente. A tendência é todo mundo digitalizar, todo mundo já faz tudo no celular. Às vezes quem não faz ainda realmente não tem acesso à internet, a um telefone. Isso no Brasil é uma realidade. Então vai continuar existindo uma agência física por muito tempo ainda. Mas a tendência é realmente diminuir, como está diminuindo. Já tem tempo de estar diminuindo. E qual que é o seu conselho assim, para quem está começando a empreender, quer entrar nesse mercado financeiro? O que você sente que o empreendedor precisa para ter destaque nesse mercado? Na assessoria especificamente, que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, acho que tem uma oportunidade ainda gigantesca. Como a gente falou, tem 8% de investimentos nas corretoras, em investimento especializado. Você tem um mundo inteiro ainda para captar R$1 trilhão na poupança. Então, a gente vê uma oportunidade, um crescimento muito grande. E é uma profissão realmente que você consegue ter uma certa independência em termos de vínculo, de não limitação de produtividade, de receita, porque só depende de você. Conceitualmente, o mercado de assessoria é dessa forma. Quanto mais dinheiro você tem sobre assessoria, maior a sua remuneração. E o Benchimol costuma falar isso. O assessor de Benchimol é o fundador do XP. Né? Quem fizer o trabalho bem feito de assessoria de investimentos, no longo do tempo, se fizer o trabalho bem feito, ele está fadado ao sucesso. Porque a oportunidade que tem é muito grande. Se fizer o que tem que ser feito, pro cliente, atendendo bem, fazendo o básico bem feito, a tendência é só você crescer. Então, para quem quer olhar um pouco essa área, eu acho que a assessoria de investimentos, o assessor de investimentos, que é de fato o nome da profissão ali, Pro e Ancor, né, que você faz o credenciamento, acho que é a primeira porta ali de entrada para esse mundo. É a porta mais fácil. Você tem centenas de escritórios no Brasil inteiro, que estão todos querendo contratar pessoas boas, inclusive nosso, entendeu? A gente está super de porta aberta para quem entende como funciona o jogo, para quem queira sonhar o sonho grande nosso, e tem muita oportunidade, é só querer. Pessoal, o nosso bate-papo está incrível, mas a gente vai precisar encaminhar para o final. Antônio, antes da gente terminar, a gente tem uma dinâmica aqui, que é o que você não pode contar, mas que você vai contar aqui pra gente, pro pessoal. Mas eu não posso contar, né? Que o investimento puramente não vai... Já falei, mas eu acho que é isso, né? Às vezes eu conto, tá? Ele não vai mudar a vida de ninguém, não. O que vai mudar realmente é o próprio trabalho e a disciplina de cada um de conseguir fazer a sua poupança mensal, reservar uma parte para o seu futuro. Né? Não tem almoço de graça, não tem milagre. Então, as pessoas elas costumam pagar as contas primeiro do curto prazo para depois pensar nelas, que é o futuro. Né? Se as pessoas pensassem um pouco invertido, vou primeiro pagar o meu futuro aqui, depois eu pago as contas, conseguir realmente absorver esse conceito, pensando que isso faz diferença no futuro, mas ninguém está com paciência do futuro, todo mundo quer resolver o hoje. Né? Imediatismo. Esse é um grande problema, então eu não podia contar, mas essa é a verdade. Perfeito. É legal. Adoramos saber mais sobre esses bastidores, né, da sua vida lá, do seu negócio. E é sempre incrível conhecer alguns detalhes, né, se a gente conhecer um pouco mais, porque é um cenário diferente do nosso, que não é a nossa realidade, não é o nosso dia a dia.
E às vezes a gente não entende por que certas coisas funcionam da forma que funcionam, né? Às vezes falta oportunidade de perguntar, né? Assim, Também. a gente é super transparente como funciona. É isso aí. E tem que ser, né? Você consegue dar visibilidade como as coisas realmente funcionam. É isso aí. Eu quero agradecer por você compartilhar um pouco do seu conhecimento, do seu tempo com a gente, né? E eu tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram e agora serão os próximos clientes da Nauta que vão tirar o dinheiro da poupança e colocar na mão de quem sabe, né? Por Na verdade, favor, colocar na mão não. Pedir ajuda, quem isso aí. sabe, né? Pra fazer os seus investimentos. Não é por nós, é por vocês mesmo. É isso aí. Perfeito, Legal. Antônio, muito obrigada. Obrigada a você que assistiu aí mais um episódio, acompanhou a nossa temporada. Nós vamos deixar aí na descrição as nossas redes sociais para vocês seguirem o nosso perfil, acompanhar os cortes, as dicas. Nós vamos deixar também o perfil lá do pessoal da Nauta. O perfil deles é super bacana, super dinâmico, bem... Assim, vale a pena conferir, vale a pena seguir. E eu espero que você compartilhe esse episódio, deixe o seu like, deixe um comentário. Se você tiver sugestões para as nossas próximas temporadas, a gente também está aceitando. Então pode mandar aí nos comentários, pode mandar na DM do Instagram. Fique à vontade, você está em casa. Então, agradeço mais uma vez e a gente se vê na próxima temporada.